Bom dia, turma. Sejam bem-vindos a essa aula de Física. Hoje nós iremos estudar as noções sobre o campo elétrico. Ainda o assunto do capítulo 3, como eu tinha dito, são dois assuntos importantes nesse capítulo. O de força elétrica, lei de Coulomb, que nós já estudamos, e agora campo elétrico. Vamos então começar com a introdução para a gente ter uma ideia informal do que seja um campo inicialmente. Então, um dos conceitos mais importantes da física é o de campo. Mas que ideia você tem na sua mente do que seja um campo? De modo informal, podemos dizer que ele, o campo, se refere a uma região em que ocorrem certas interações com determinadas regras em um certo intervalo de tempo. Então aqui ele já dá uma ideia para nós do que é um campo. Mas vamos trazer isso um pouco para a física. Por exemplo, quando consideramos um campo de futebol no qual está ocorrendo uma partida, nessa situação estamos falando de uma região onde estão ocorrendo interações que seguem as regras do futebol durante certo tempo. Muito bom. Então, com essa ideia de campo de futebol, nós temos aí uma noção de que campo é uma região realmente onde prevalece dentro daquela região regras por um determinado intervalo de tempo. É tanto que vocês sabem que se um jogador de futebol, durante os 45 primeiros minutos, ele pegar a bola com a mão, que não seja o goleiro, é uma falta. Porque a regra diz que futebol tem que ser jogado com os pés. Muito bom. Então, a primeira ideia de campo já surge na nossa cabeça como uma região onde valem certas regras. Em física, a ideia de campo está relacionada à propriedade de uma região ou de um ponto do espaço em virtude de um agente físico. Aí ele já traz a ideia para a física. Ele continua dizendo que o campo na física também é uma região, um ponto dessa região. Em física, a ideia de campo está relacionada à propriedade de uma região ou de um ponto do espaço, em virtude de um agente físico. Vamos pegar essa observação 1. No exemplo dado, podemos considerar os jogadores como um agente físico. Então, no exemplo do campo de futebol, os agentes físicos são os jogadores. É tanto que se um jogador pegar a bola com a mão, é uma falta. Uma nota. A presença de um agente físico em um ponto altera o espaço em torno dele, de modo que podemos atribuir a cada ponto uma grandeza física que o caracteriza. Então vamos ler essa nota mais uma vez. A presença de um agente físico em um ponto altera o espaço em torno dele, de modo que podemos atribuir a cada ponto da região, uma grandeza física que caracteriza esse campo. No próximo item, a gente vai entender mais profundamente o que é um campo elétrico, fazendo uma comparação com o campo gravitacional. Tanto que aqui está no item 1.2, analogia entre o campo elétrico e o campo gravitacional. Vamos ver isso no próximo quadro.
Como prometido, agora vamos para o segundo quadro, que conclui a explicação da ideia de campo, nos preparando para entender de vez o que é o campo elétrico. Então, a analogia entre o campo elétrico e o campo gravitacional terrestre. Então, a Terra, por conta de sua massa no espaço, ela provoca a atração de corpos menores para a sua superfície, que na realidade é para o centro da Terra. Então, a Terra gera em torno dela uma região que atrai outros corpos para a sua superfície, para o seu centro. Então, esse é o campo gravitacional da Terra. Vamos entender melhor? Para entender melhor esse conceito de campo como propriedade do espaço, podemos fazer uma comparação usando como exemplo o planeta Terra. Em torno da Terra, devido à sua massa, existe um campo gravitacional criado pela Terra. O campo gravitacional da Terra é uma propriedade da região do espaço ao seu redor, em que todos os corpos são atraídos para o seu centro, isto é, sofre a influência desse campo, a influência dele. Observação 2, ele vai dar um recado aqui para nós. É preciso também ficar entendido a ideia de que a existência do campo gravitacional da Terra está intimamente ligada à existência do planeta. Ou seja, o campo gravitacional da Terra só existe porque a Terra existe. Se a Terra desaparecer, o campo gravitacional dela também desaparecerá. Isso indica que a fonte de um campo e o campo em si não podem ser separados, já que um não existe sem o outro. Então, como eu falei, o campo gravitacional da Terra só existe porque a Terra existe. Se a Terra não existisse, o campo não existiria. Agora, ao contrário, será que é verdadeiro? Será que a existência do campo dá origem à Terra? Ou seja, se o campo gravitacional da Terra em algum ponto sumir, a Terra vai desaparecer? Não é verdade. Porque tem uma determinada altura que o campo gravitacional da Terra não consegue mais atrair os objetos para o seu centro. É como os satélites, por exemplo. Os satélites ficam girando em torno da Terra, a Lua, por exemplo, mas, no entanto, ela não despenca em direção à Terra. A física procura medir a influência exercida por um campo e definir sua fonte. Então, isso é uma missão da física, né? Ela procura medir a influência exercida por um campo e definir quem está gerando esse campo, ou seja, o agente físico, considerando essa interdependência. Então, os físicos entendem que, se no espaço é observado um campo, então tem alguma coisa gerando aquele campo. O que é? Eles procuram descobrir através dos telescópios, né, estudo com astronomia, com astrofísica, etc. Nós temos aqui um exemplo que vai comparar de vez como funciona um campo, no caso o campo gravitacional terrestre. Um corpo de massa mzinho, colocado num determinado ponto de um campo gravitacional, ficará sujeito à força gravitacional terrestre, comumente denominada peso. Então, quando um corpo é puxado pela Terra, nós dizemos que essa grandeza física chama-se peso, peso do corpo. E esse peso, né, ele pode ser calculado por essa fórmula que vocês já aprenderam lá no primeiro ano, até quando estudaram leis de Newton, né? Peso
é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Lembrando que o peso e a gravidade são grandezas vetoriais e a massa é uma grandeza escalar. Pesquisem sobre isso porque isso é importante vocês saberem distinguir. E para ajudar a memorizar essa fórmula, né, não sei se muitos lembravam, tem uma frase mnemônica que diz que Newton teve uma namorada muito bonita e ele criou essa fórmula em homenagem a ela. E o nome da dita cuja era Parecida. Então ele criou a fórmula com as iniciais Parecida Minha Gata. Gostaram? No próximo quadro a gente encerra esse assunto inicial de campo elétrico.